Materiais necessários. Vaso. Caso você não tenha um vaso tradicional em casa, não se preocupe. É possível adaptar garrafas PET fazendo pequenos furos no fundo dela para utilizar no cultivo de plantas. Caso decida comprar um vaso e fique na dúvida sobre o tipo de material, prefira os vasos de barro, que não aquecem com o calor do sol, ao contrário dos vasos de plástico. Argila, pedriscos ou brita, podem ser encontradas em lojas de terraplanagem, floriculturas ou em casas de construção. São compradas em grandes quantidades e preço baixo. Manta de drenagem é um tecido utilizado para que a terra não entupa os furos dos vasos e, assim, deixe água acumulada. Terra vegetal adubada ou humus de minhoca são tipos de terras organicamente vitaminadas que permitem às plantas ficarem sempre saudáveis. 2. Lave e seque bem o vaso para colocar pedriscos, britas ou argila expandida no fundo. O primeiro passo é lavar bem o recipiente com água e sabão e secá-lo totalmente para evitar que fiquem acumulados fungos em meio às raízes. Após a secagem completa do vaso, adicione pedriscos, britas ou argila expandida como uma pequena camada para que a água drenada pela terra não fique empoçada. Agora, sobre a camada de pedras, você deverá colocar um pequeno pedaço de manta de drenagem, popularmente conhecida como manta de bidim. Essa manta terá o papel de evitar com que a terra escorra pelas pedras. Caso não encontre esse tipo de tecido, improvise um filtro de café ou um pedaço de camiseta bem fina. O importante é divisar as pedras e a terra. 4. Coloque terra sobre a manta de drenagem. Paisagismo, jardins verticais by MC3, jardins por MC3 Arquitetura. Paisagismo. Interiores. MC3 Arquitetura. Paisagismo. Interiores. Paisagismo, jardins verticais by MC3. MC3 Arquitetura. Paisagismo. Interiores. O próximo passo é adicionar terra sobre a manta de bidim. A quantidade deverá chegar à metade ou 60% do vaso para que exista espaço para o correto posicionamento da planta. Prefira terra orgânica que casas de jardinagem ou comércios do gênero ofereçam. De maneira geral, esse tipo de terra conta com quantidade necessária de proteínas orgânicas para as plantas. 5. Adube o vaso. Junto com a terra, adicione uma pequena quantidade de adubo, como NPK, torta de mamona, farinha de ossos ou até mesmo borra de café. Isso fará com que a terra orgânica fique ainda mais fortalecida para alimentar as raízes das suas plantas. 6. Posicione a planta no vaso. Agora é hora de posicionar a planta no vaso. Centralize ao máximo possível e complemente seu caule com terra até cerca de um dedo de distância para a borda do vaso. Pressione bem a terra com os dedos e firme bem o caule para que a planta não ceda para os lados. A primeira rega é muito importante, por isso, molhe toda a terra até que a água escorra pelos drenos no fundo do vaso. Isso garantirá que a terra fique toda úmida e, assim, as raízes possam se alimentar adequadamente. 8. Cubra a terra com lascas de madeira ou pedriscos. Finalize a montagem do vaso utilizando pedriscos, cascas de árvores ou argila expandida sobre a terra. Essa solução será importante não apenas para decorar o vaso, como também para ajudar na retenção de água, que não irá evaporar tão rapidamente. 9.
Evite regar demais. Por fim, lembramos sobre a importância de fazer regas frequentes para manter as plantas sempre saudáveis. Contudo, é muito importante evitar exageros para que as raízes não apodreçam. Para isso, finque pequenos politos na terra e verifique se ele saiu seco. Caso sim, é hora de regar. Para a adubagem, é interessante o intervalo de cada 3 meses para manter as plantas saudáveis.